Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu simplesmente acabei de fazer o maior barraco da minha vida. Eu peguei o menino que eu tava ficando. Nesse vídeo, você vai ver 3 exemplos perfeitos de mulheres que não sabem o que elas querem, mas não suportam perder o controle. Querem atenção, mas não o compromisso. Conversam com você por anos, alimentam esperança, fazem joguinhos, somem, reaparecem, mas basta você seguir em frente com outra mulher e de repente elas surtam, choram, se sentem traídas por algo que nunca existiu. Pra vocês, é tranquilo o cara ficar com outra na sua frente, sendo que vocês não tinham ficado ainda, mas vocês conversavam, né? Tipo assim, vocês queriam ficar, mas não tinham ficado ainda. E o cara vai lá, né? Tá no rolê com você, vocês têm o mesmo grupo de amigos. O cara vai lá e fica com outra na sua frente. Ah, é de boa porque a gente não tinha nada, foda-se. Ou vocês acham que não é legal, né? Vamos ter um pouquinho de senso. Aconteceu isso comigo ontem, como eu falei, a gente tava no mesmo ciclo de amigos ali e ele ficou com outra menina na minha frente. A minha questão é, eu acho sem noção. Desculpa, gente. Ai, é ciúmes. Não acho, não é ciúmes, mas eu acho sem noção. Tipo assim, você quer ficar com a pessoa, não precisa ficar na minha frente. Vai lá, fica com a pessoa, leva a pessoa pra mais longe do grupo ali de amigos. Fica com a pessoa e acabou, mano. Eu já tinha entendido que ele ia ficar com ela. Na hora que eu cheguei, eu vi que ela tava dando em cima dele, eu já sabia que ele ia ficar com ela. Sem problema nenhum. Só não fica na minha frente, que eu achei ridículo, porque ficou um clima bem merda ali entre os amigos ali, né? Porque todo mundo sabia. E detalhe, enquanto ele ficava com a menina, depois, né, que ele ficava olhando pra mim. Bora, paixão! Então, assim, sabe? Totalmente, pra mim, é selo de babaquice. Isso é babaquice. Mas quero saber a opinião de vocês. A digníssima deixou bem claro. Nunca ficou com o rapaz. Mas quando vê ele com outra, se sente traída. E o mais curioso, ela mesma admite que não havia compromisso. Ou seja, queria atenção exclusiva, sem oferecer nada em troca. Do ponto de vista masculino, isso é incoerência emocional. Homem de verdade diria, se você quer exclusividade, ofereça compromisso. Respeito é via de mão dupla. Não dá para enrolar alguém, tratá-lo como descartável e depois agir como se tivesse sido traída. O rapaz não fez nada de errado. Era livre, porque foi tratado como alguém dispensável. E ainda vem a reclamação. Ele ficou com outra na minha frente. Mas isso não é amor, é orgulho ferido. No fundo, a verdade é só uma. Ela não queria nada com o rapaz, mas também não queria que ele ficasse com ninguém. Gente, sabe como você tira a dúvida de alguém confuso? Aparece com outra pessoa. Eu juro que é assim infalível. Inclusive, comigo aconteceu isso, tá? No caso, apareceram com outra pessoa. Ódio, velho, ódio. Gente, tipo assim, eu trocava ideia com um menino que era da mesma sala que eu. Tipo assim, mano, a gente... Era um caso complicado, mas ele era muito afim de mim, gente. E tipo assim, eu não era tão afim dele igual ele era de mim. Só que eu não sei explicar porque eu não era tão pá com ele, entendeu? Porque assim, gente, eu não vou entrar a fundo, mas tinha vários quesitos que fazia com que eu não gostasse tanto dele igual ele gostava de mim, sabe? E aí, gente, o que aconteceu? A gente trocava ideia desde o começo do ano. E a gente teve uma briga, tipo, em setembro, sabe? Então foi... mais que a metade do ano trocando ideia, e se vendo todos os dias e os caralho. Aí, gente, tipo assim, início ele falando, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que eu só meteção de louco. Aí, gente, o que aconteceu? A gente teve uma briga, né? Uma little briga, porque ele descobriu umas coisas aí, e aí, enfim. Aí, gente, passou uma semana e, tipo assim, eu nem ligando pra briga, sabe? Porque aquilo, eu só fazia questão dele na escola. Quando eu saía da escola, eu nem lembrava da existência dele. E era isso. Só que aí, gente, tipo, eu já tava se sentindo, assim, meio estranho, porque ele era da mesma sala e do mesmo grupo de amigos que eu. Então, quando eu vi ele conversando com as minhas amigas, eu não podia fazer parte, entendeu? Porque ele tava com ranço na minha cara, ele não queria que eu participasse. Então, se eu participasse, ele ia calar a boca dele e ia ficar mó clima merda. Enfim, aí eu já tava me sentindo super desconfortável. E aí eu já tava, caralho, mano, fiz merda. E aí, enfim. E aí, nisso, gente, acho que na outra semana...
Não sei, na verdade, quanto tempo isso durou. Mas só sei que ele arrumou outra menina. E ele, tipo assim, assumiu a menina, velho. Tipo, ele ficava com ela de casal na escola. Ele fazia um monte de coisa, assim. E aí, mano, isso me pegou de um jeito que eu fiquei, mano, vai tomar no cu. Gente, eu fiquei louca. Eu fiquei maluca. Gente, eu fiquei, não é possível que ele já me trocou assim, não. Ele deve estar fazendo isso pra mim. Gente, eu não acreditei. Eu juro que eu até chorei. Eu nem ligava pro menino, galera. Eu nem ligava. Mas sabe o que foi, gente? Porque assim... Mano, ele era muito presente na minha vida, porque assim, ele já era da mesma sala que eu, né? Aí, nisso, gente, quando eu chegava da escola, ele me mandava mensagem todo dia, a gente todo dia discutia, porque ele falava que eu não falava com ele direito, que eu era grossa, que ele tava com ciúmes de fulano. Então, gente, o cara, ele era totalmente, assim, pá na minha. E aí, quando eu vi ele totalmente foda-se pra mim... Ai, meu Deus. Porque assim, quando eu vi que ele não tava falando comigo, eu achei, ai, já ele fala, ai, é tudo drama. Porque é aquilo, a gente brigava muito. Então eu já tava acostumada. Só que, meu amor, quando ele arranjou outra, aí eu vi que realmente, mano, ele tinha cortado a nossa relação, entendeu? Ele terminou o nosso relacionamento. Gente, eu fiquei maluca, eu juro pra você. Só que, tipo, eu não me humilhei pra ele, né? Eu falei, não, volta aqui, vou conversar, né? Eu pedi pra minha amiga dar uma ajudada, né? E perguntei a opinião dela. Aí ela ajudou, deu uma little ajudada. Só que, gente... Homem volta sempre, né? Que ele voltou, só que ele voltou agora com, né, com as cartas na manga. É o quê? Ele trocava ideia comigo e ele trocava ideia com ela também. E aí, tipo assim, ele falava pra mim que agora só era amigo dela e falava pra ela que ele só era meu amigo, mas no final ele tava, ó, dando ideia nas duas. Aí depois a gente sentou e rodou e agora ele tá namorando outro. Destacar no baile. Ela quer segurar o cara como reserva emocional, cria laços, dar atenção constante, mas nunca entrega nada em troca. Reciprocidade não tem. Quando o homem cansa e se afasta e segue sua vida à frente sem olhar para trás, ela entra em colapso emocional, mesmo depois de dizer que nem gostava dele de verdade. E é aí que fica bem claro. Ela nunca valorizou o homem. Só valorizava o controle emocional que ela tinha sobre ele. Isso, por outro lado, não é amor. É ego ferido. Ego por perder o poder sobre quem ela acreditava que estaria sempre disponível. E o pior, quando ele volta, ela aceita. Mas com jogos e manipulação escondidos. Homem de verdade precisa entender. Se não há reciprocidade, não há amor. Só manipulação. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu simplesmente acabei de fazer o maior barraco da minha vida. Eu peguei o menino que eu tava ficando, que eu tava orando por ele, que a gente tava vivendo como casado. Porque ele tava indo todo dia lá pra casa, tava dormindo todo dia lá em casa. E eu tava fazendo de tudo por ele. Com a menina, que ele já foi envolvido, que a gente já teve um passado com ela. Que ele me disse que não teria coragem de ficar mais, que porque essa menina teve menino recente. Inclusive, ele era um dos suspeitos pais, porém ele não era pai dessa criança, era outra pessoa. Então eu tava muito disposta a esquecer tudo e tava vivendo com ele. Gente, acabei de pegar os dois num bar. Eu fiz o maior barraco. Eu tava super encucada com umas coisas, porque ele brigou comigo do nada. A gente fez uma viagem, ele conheceu meu avô, conheceu um monte de família minha, que ele não conhecia. A gente teve um final de semana maravilhoso e do nada ele brigou comigo. Do nada. E essa menina, ela não era daqui. Ela era de outra cidade, mas ela vinha pra cá pra fazer uma prova. E ele brigou comigo do nada. E eu fiquei sabendo que ela ia estar aqui. E eu achei muito estranho isso. Sendo que ele sabia que se eu descobrisse qualquer coisa, eu não ia querer mais. Porque eu já tinha suportado coisa demais. E ele também. E eu comentei com ele que seria o fim. Gente, eu saí hoje. Eu tava muito... Eu nem ia sair. Mas eu saí e eu topei os dois sentados na mesa. Aí eu fui sentar na mesa, mas eu não me segurei. Eu ainda digitei boa noite. Aí eu sentei na outra mesa, mas eu não aguentei. Eu levantei, falei horrores, joguei cerveja na cabeça dele. Gente, eu fiz um barraco. Agora eu tô aqui chorando, muito triste com tudo que aconteceu. Muito triste. Enfim, depois eu conto direito pra vocês, se vocês quiserem que eu conte essa história. Ai, gente, olha... Intuição de mulher é uma coisa que eu vou dizer, viu? Segue a intuição de vocês. Porque a intuição nunca tá errada. Eu queria muito. Eu
queria muito dar errada, mas eu não tava errada, eu tava super certa. O vídeo mostra exatamente a contradição dos relacionamentos modernos. Elas deixam claro, nunca teve nada com o rapaz, mas quando vê ele sentado com outra, faz o maior barraco, como se tivesse sido traída. O que isso revela? Que para muita gente hoje, o importante não é o amor, mas o controle. Muitos homens vivem essa situação. Eles são mantidos como reserva emocional. A mulher conversa, cria laços, recebe atenção constante, mas nunca oferece reciprocidade. O rapaz vira um passatempo, alguém que está sempre lá, mas que nunca é levado a sério. Quando ele cria vergonha na cara e se afasta, de repente vira o vilão da história. E o mais curioso, não existe compromisso. Não existe namoro, mas a cobrança emocional vem como se houvesse. Esse é o ponto central. Ela mesma admite que não havia nada definido. Ou seja, queria exclusividade sem oferecer compromisso. Homem de verdade diria: se você quer exclusividade, ofereça algo em troca. Respeito é via de mão dupla. Não dá para usar alguém como reserva, tratar como descartável e depois agir como se tivesse sido traída só porque viu a pessoa seguindo em frente. O que dói, na verdade, não é amor. É orgulho ferido. Porque a verdade é simples. Ela não queria o rapaz, mas também não queria que mais ninguém o tivesse. É aquele famoso jogo de controle. Eu não quero você, mas você tem que continuar aqui, disponível para mim. Só que quando o homem desperta e encontra outra, toda a fachada desmorona. Esse caso é um alerta. Muitos homens ainda aceitam ser mantidos em segundo plano, na esperança de que um dia a mulher perceba o valor deles. Mas quando o cara se valoriza e segue em frente, ele descobre algo poderoso. Não é falta de amor, é libertação. Homem que se respeita não aceita ser reserva emocional. Se ela não entrega nada, não merece nada. No fim, a verdade é essa. Enquanto muitos jogam com sentimentos, os homens estão acordando. Se não há compromisso, não existe fidelidade. Se não há reciprocidade, não existe relação. Esse caso não é traição, é apenas a máscara do controle caindo. E a lição é clara. Quem não valoriza quando tem, perde quando vê outro valorizar.